Senhores telespectadores, novamente aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje nós vamos falar sobre lei trabalhista, mas também vamos falar bastante sobre a questão dos sindicatos, porque o nosso convidado de hoje é Osmar Zimmermann. Tudo bem, Osmar? Boa tarde, tudo bem. Faz tempo que você deixou a presidência, né? 21 anos. 21 já, como o tempo passa anos. rápido, né? Mas você incomodou, né? Você veio depois do Aldo Pereira de Andrade, não? Não, eu vim depois do Lauro. Do Lauro, teve o Aldo, teve depois o teve o Felipe, depois teve o Lauro. Daí depois do terceiro, Lauro. né? Sim. Mas você conseguiu organizar a maior greve que já se realizou aqui nessa cidade? Na verdade, ela foi uma greve histórica, né, em função de que não era um costume da região aqui, né, aquele tipo de movimento, né? E naquela época, né, realmente foi uma mobilização, né, que aconteceu, onde os trabalhadores descontentes, né, principalmente com a questão do plano que havia congelado o salário, uma série de questões, não aguentaram a situação e acabaram, né, paralisando, né, e foi uma das maiores paralisação, né, onde virou até notícia nacional. Sim, ali nós viramos bolinha preta lá na Associação Comercial do Estado do Manaus, você e eu, porque eu era superintendente do Jornal de Santa Catarina e deixei publicar na capa do jornal aquela fotografia desse tamanho assim, a escadaria da catedral repleta de trabalhadores grevistas e tal. Aí os empresários aqui foram lá comprar o jornal para mandar embora. Na verdade, eu também fiquei marcado, né, até mesmo depois que eu saí do sindicato, eu tive que partir para uma carreira autônoma, né, porque ninguém me dava emprego, né, qualquer pessoa da cidade que eu fosse bater na porta, até fazer uma entrevista, mas nunca era chamado, né, então... Realmente as portas se fecharam. Persona não grata. Agora, vamos começar pelo começo. Você é nascido em Blumenau? Não, eu nasci em Dona Ema, lá no Alto Vale do Itajaí, né? Fiquei na roça até os 18 anos, né? Daí em função de que na época lá não tinha nem o ensino médio, que na época era o segundo grau, hoje é o ensino médio, aí acabei vindo para Blumenau para fazer o ensino médio, e naquela época era o segundo grau, depois acabei fazendo a economia e posteriormente, depois que eu fui para o sindicato, eu acabei fazendo direito. Dona Ema ficou famosa até na Europa, porque eu me lembro que uma vez tinha um apresentador no programa bem assistido lá, que ele começou a contar a história de um amigo dele e tal, que veio embora para o Brasil e tal, que morava em Dona Ema, Dr. Lenar. O Dr. Lenar morreu lá, né? Sim, inclusive ele está sepultado lá. Sepultado em Dona Ema. E ele disse que ele fez a casa dele tudo lá, porque ele, pelos cálculos dele, era meio cientista, ele falava 16 idiomas, mais 5 dialetos, tal, um cara brilhante, né? Ganhou 5 milhões lá, não sei quanto, no Céu Limite, respondendo sobre o Johann Sebastian Bach. Sim. O filho dele chama-se Giovanni Sebastiano, em homenagem ao Bach. Mas ele, nos estudos dele, chegou à conclusão que se tivesse uma guerra nuclear, o único lugar que escaparia da radiação nuclear era Dona Ema. Então, na verdade, na minha certidão de nascimento consta como nascido em Presidente Getúlio, porque na época o município era Presidente Getúlio, né? E Dona Ema na época se chamava Gustav Richard. Daí em 64, né, em função da questão da ditadura militar, acabaram colocando Dona Ema, que segundo a história era a esposa do Gustavo Richard. Tá. Homenagem à esposa. Sim. Ema é um nome era bastante usado, Ema, né? Porque para nós aqui no português, Ema mais era o avestruz, aquele nosso avestruz aí. Sim. Não é o avestruz, é a Ema mesmo. Muito bem, então você veio para estudar e aí teve que trabalhar? Sim. Quando foi teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na Companhia Hering. Eu iniciei na Companhia Hering em agosto de 79. E você falava alemão, não? Não. Não? Não pouco, né? Porque, na verdade, meu pai era alemão e a minha mãe italiana, né? Então, daí perdi muito isso ali, né? A minha mãe e na Companhia Hering, daí eu comecei como estampador, né? Depois tive algumas promoções, acabei saindo da Companhia Hering em 84, fui para a Teca, e daí da Teca em 89, daí é que eu vim para o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis. O sindicato, vamos dizer, o Aldo foi um campeão da eleição aqui, mas ele tinha o beneplácito dos patrões, né?
Mas ele fez um trabalho social bom, né? Porque a sede lá, o médico, o dentista, enfim, tinha tudo que tinha. Na verdade, o sindicato, na época, quando eu assumi, ele já tinha muita coisa e a gente acabou ampliando ainda mais, né? Construindo outras subsedes, né? Da Vila Itopava, de Gaspar, ampliou a subsede de Indaial, né? E foi ampliado em muito, né, o atendimento, né? Porque, na verdade, naquela época, né, o que os trabalhadores esperavam do sindicato era o assistencialismo, né? Eles não se filiavam se não fosse pelo assistencialismo, né? Então eles buscavam, né, atendimento médico, odontológico, jurídico, né, que é o que eles queriam, né? Então, na verdade, a gente trabalhou em cima disso ali. A contribuição sindical era obrigatória de qualquer jeito, né? Sim. Porque parece que estão querendo voltar com ela agora. Sim, hoje o novo ministro do Trabalho, né, o Marinho, né, está discutindo para voltar a contribuição sindical, né? Que é uma questão um pouco estranha, né? Porque, na verdade, a CUT sempre foi contra, né, contribuição sindical obrigatória, né? Depois, com a reforma trabalhista, ela deixou de ser obrigatória, né? E agora eles estão discutindo para voltar a contribuição sindical. O STF já disse que não é inconstitucional. Sim. Né? Mas só que terá que haver a autorização do trabalhador. Do trabalhador. Isso que acontece hoje, né? Então, sim, hoje é isso que acontece, né? Então nem precisa mudar. Mas na verdade eles querem mudar para que não haja autorização, né? Na verdade, essa é a modificação que deve ocorrer, né? Que a contribuição sindical ela passa a ser obrigatória novamente, né? É claro, né, que com a perda dos empregos, com uma série de questões, os sindicatos começam a ter dificuldade financeira, né? E eles têm que buscar fonte de renda, né? E como não há essa obrigatoriedade hoje da contribuição sindical, e a associação também, os trabalhadores, se não tiver alguma vantagem, a grande maioria não vai se filiar ao sindicato, ele acaba perdendo receita e começa a ter dificuldade financeira, né? Um outro problema também que a gente percebeu nos últimos anos foi o aumento de entidades sindicais, né? Começou a se dividir muito, né? Então começou a se criar vários, enfraqueceu o movimento, né? Porque foram criados inúmeros sindicatos, né, sem uma estrutura e sem condições de manutenção, né? É verdade. Agora, você trabalhou na TECA, então quantos anos você trabalhou, que você falou? Na TECA eu trabalhei de 84 até 89, quando eu vim para o sindicato, 5 anos. Trabalhou mais tempo na ERE, então? Não. Mais ou menos o mesmo tempo, né? Mesmo tempo. Então, eu trabalhei em torno de 4 a 5 anos na ERE e depois 5 anos na TECA. E para você eleger presidente tem que fazer campanha, não? Sim. Tem que fazer. Na verdade, naquela época, né, a gente começou a discutir em 88, né? Na verdade, o que acontece? Em 88, eu fui nomeado lá na TECA pelos trabalhadores para a comissão de negociação. E daí eu participei da negociação da database de setembro de 88. E daí, como eu tinha conhecimento na época, eu já tinha formação superior no curso de economia, e daí o antigo presidente do sindicato patronal começou a discursar lá da questão dos reajustes, querendo explicar, e o cidadão aqui que conhecia das coisas contestou ele, mostrando que o que ele estava falando não era correto. Ganhou a liderança. Que aquilo que acontecia lá, os índices que ele estava falando não condizia com a inflação dos últimos 12 meses, porque na época a legislação que existia no Brasil, que a correção dos salários ela obrigatoriamente seria pela inflação e mais aumento real. E daí ele começou a informar que eles estavam preocupados, mas que eles iam dar um reajuste, mas daí ia dar mais alguma coisa, e então eu disse, olha, isso aqui não representa nem a inflação, e daí fui lá e demonstrei, né, aquilo que acontecia, né? Inclusive a reunião naquele momento foi interrompida, foram para um café e depois voltaram com outro discurso, né? Parecia um comunista aí. E daí eu sei que no dia seguinte, quando eu cheguei na TECA, todo mundo queria saber quem era esse cidadão que tinha pelo menos confrontado o presidente do sindicato patronal, mostrando que o que estava na mesa de negociação era diferente daquilo que acontecia na realidade. Porque, na verdade, as pessoas que comandavam o sindicato na época, muitos eram leigos nessa questão de economia, quer dizer, não tinha como calcular, né? Mas eu tinha conhecimento porque era formado em ciências contábeis. Era operário mesmo. Sim. Né? E daí, como eu contestei, né, e daí a partir disso ali, daí, dentro da TECA começou a criar-se um movimento que eu deveria disputar a eleição do sindicato. E daí a gente começou a conversar, e daí no final de 89, né, daí então houve a eleição e a gente acabou sendo eleito, né, com outro grupo de trabalhadores, né, onde a gente começou a buscar pessoas e formamos uma chapa e acabamos vencendo a situação que havia no sindicato, já no primeiro turno, né? Daí assumimos o sindicato em fevereiro de 89 e no dia 10 de março estourou a primeira greve em Blumenau. Sem muita experiência, tivemos que administrar uma das maiores paralisações que houve aqui em Santa Catarina. Foi notícia do Jornal Nacional. Inclusive, até na época eu
fui chamado em Brasília para conversar com a Doroteia Werneck, que era ministra do Trabalho, para discutir a questão. Porque, claro, os empresários, eles tinham muita influência na época. A indústria têxtil era pujante naquele momento, né? Então representava muito, né? E, inclusive, né, aquilo gerou várias notícias, né, em todo o país, né, em função de uma paralisação, porque ninguém acreditava que isso pudesse ter acontecido em Blumenau. Né? E no patronal até discutiram, e é um Zimmermann, nem é um Silva. Nem é um da Silva. Então, uma questão, né, que eu sempre lembro, né, que um dos primeiros encontros, né, quando a gente ganhou a eleição, daí eu fui chamado na diretoria da Teca, parabenizaram, e disseram que esperava contar com a minha participação no sindicato, aquela coisa. Eu disse, não, eu vou assumir e vou trabalhar para os trabalhadores. Não, a gente sempre teve um bom relacionamento e coisa e tal, né? É claro que eu nunca fui contra os empresários, mas eu tinha... Pelo direito do trabalhador. Pelo direito do trabalhador, né? Quer dizer, tinha uma outra visão de que o direito do trabalhador, da mesma maneira que o patronal defendia os seus interesses através do seu sindicato, o sindicato dos trabalhadores deveria defender os interesses do trabalhador. Quer dizer, não ficar vinculado àquela questão, né, que havia muitas vezes na maioria dos sindicatos do Brasil. Né? Não, sim, eu vivi na Alemanha 12 anos, né? Lá os sindicatos eram fortes, muito fortes. Né? Como são nos Estados Unidos também. Né? Você vê que nos Estados Unidos, se você vai lá para filmar, você tem que contratar um cameraman americano. Né? Não adianta querer levar um brasileiro para fazer a filmagem, que pode ter legal. Eu sei que até na época que a gente estava no sindicato, a gente fez um intercâmbio, fez vários, mas um dos intercâmbios que a gente fez foi com um grupo de 18 alemães que eles vieram para cá. E daí a gente, até como eram alemães, e daí eles permitiram que visitasse uma ou outra empresa. E meio que os alemães não entendiam, né, como é que era essa relação que havia, né, dos sindicatos dentro das empresas, né? Porque lá na Alemanha era muito diferente, né? Aqui, principalmente, eles entendiam que os sindicatos eram pouco atuantes dentro das empresas, não tinha acesso, né? Não entrava dentro das empresas, né? E lá na Alemanha eles tinham liberdade. Só na porta da fábrica. Sim. Né? Só na porta, então, e daí a gente até daí conversando na época com o Uri Kuhn, que era o presidente do sindicato, ele acabou permitindo que eles visitassem, como eram alemães, que permitiram que eles visitassem uma outra empresa, né? Mas eles questionavam por que o sindicalista não estava dentro da empresa. Eu estava indo no Jornal Secretaria, também outra notícia que transmitimos, que deu um rebordosa, desgraçada, que foi quando veio aquele chinês que virou sócio da Teca, lembra? Sim. E ele declarou que pagava um salário muito baixo para os trabalhadores. Aquela vez eu também lembro dessa questão lá de que, não sei qual foi a manobra que ele fez, que ele acabou comprando uma quantidade de ações da Teca, e daí eles tiveram que aceitar dentro da empresa. Depois eu acho que ele acabou vendendo, porque o negócio dele era ganhar dinheiro. Né? Ganhou bem, né? Vendeu bem. O negócio dele era ganhar dinheiro, né? Não era muito isso ali, mas eu sei que deu um monte de rolo na época, né? Porque eles não acreditavam, né, que... Não sei se eles colocaram as ações à venda e não se perceberam que o cidadão foi lá e comprou tudo, né? Passou o rodo no que tinha lá na Bolsa de Valores. Depois dessa grande jogada do chinês, nem esqueci o nome dele, mas um Schindler. Vamos fazer uma pausa para tomarmos um gole do nosso vinho da Rede, que é esse vinho português. Você é descendente de alemão, né? Mas vamos aos nossos comerciais e já a gente volta com o Osmar Zimmermann.